Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa, sou professor de Geografia aqui pelo Singular Ângulo e, como sempre, destacamos alguns temas que consideramos de grande importância para os nossos vestibulares e os temas debatidos aqui estão sempre associados ao nosso blog. Vocês têm aí na tela correa.blog.lemonde.fr. Bom, já começo pedindo desculpa pela minha voz, que como acho que muita gente está sofrendo aí com esse ar seco, essa variação de temperatura, a minha voz, minha garganta também foi. Mas vamos lá. Escolhi para esse nosso encontro o tema Ebola, que infelizmente vem assolando aí a parte centro-norte da África. Mais uma vez, esse é o 18º surto do vírus Ebola e a própria Organização Mundial da Saúde considera esse como, em potencial, o pior dos surtos. Tá? Bom, inicialmente, o texto hoje debatido está linkado no blog no dia 10 de agosto de 2014 e sugiro aí uma boa leitura, inclusive de um jornal extremamente conceituado, é o jornal El País, da Espanha, que já há algum tempo tem a versão, pelo menos a versão da capa dos textos iniciais em português. Tá? Então, sugiro a leitura não só desse texto, mas que conheçam também esse material. O jornal El País é um jornal bem sério. Atento, porque fiquem atentos, existem versões, ou melhor, existem jornais pelo mundo hispânico com o mesmo nome. Tá? Eu vou falar do El País espanhol, não posso não vou expressar opinião sobre outros. Tá? Eu sei que alguns países próximos aqui também têm jornais com esse nome, mas atenção, esse é o espanhol, ok? Bom, inicialmente falando um pouco da doença, do Ebola, deste vírus, o primeiro caso foi detectado em 1976, na região acredita-se que existe um morcego. Existem até alguns encontros, algumas incertezas de como esse vírus teria um morcego como hospedeiro, a origem de fato do vírus, mas os casos que temos aí relatados é do morcego como hospedeiro e o contato das pessoas com esse morcego, permitindo aí com que o vírus chegue ao ser humano e depois de ser humano para ser humano. Aí que está a grande complicação. Bom, primeiro, temos que lembrar que não só esse vírus, como também outros, o próprio vírus da AIDS, é algo até que semelhante. Acredita-se que o impacto, a ação humana na região da floresta tropical, tenha feito com que alguns animais, animais que tinham ali um deslocamento, vamos dizer assim, animais como a gente pode, me fugiu aqui a palavra, mas animais que viviam exclusivamente naqueles habitats, acabaram se deslocando graças à ação humana. Ação humana que vem com a exploração da madeira, a exploração de minérios, a própria agropecuária. Então, uma difusão de animais que eram... me fugiu mais uma vez a própria palavra aí, mas que tinham ali uma circulação muito restrita, endêmicos, demorou, mas veio, Então, os animais que eram endêmicos, eram daquela localidade, acabaram se deslocando, e o contato com os humanos, a partir desse deslocamento, que propiciou a difusão do vírus. Então, não deixa de ser aí o ser humano, mais uma vez, provocando um desequilíbrio, e aí esses contratempos, essas tragédias. Bom, então, o foco atual, os já de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os já 1.500 mortos, nesse 18º surto, chama um pouco aí a atenção pela localidade. Os demais surtos ocorreram na região centro-leste da África, como vocês
mapa aí vocês conseguem ver que é a região centro-leste. Agora, esse surto é para a região oeste, região litorânea, né? Então temos Guiné na Nigéria, um país um pouquinho ao sul. Tá? Lógico, quem está acompanhando vai falar, pô, mas eu ouvi também que ocorreram aí surtos na República Democrática do Congo. Né? E isso está deixando a Organização Mundial da Saúde ainda mais inquieta quanto a esse novo surto, pois o número maior de mortes está na Libéria, Guiné, Serra Leoa, né, que são vizinhos, ou até na Nigéria, que é relativamente próximo, não é exatamente vizinho, mas está bem perto aí, né, dessa região do Golfo da Guiné. Agora, os casos registrados na República Democrática do Congo é de uma outra variante do vírus. Né? Então não deve ter relação com o foco maior aí destas tantas mortes. O que preocupa ainda mais, né? De repente tem aí uma variação do vírus se desenvolvendo nessa região já mais acometida pelo vírus Ebola. Tá? Inclusive, estudando essa variação do vírus, eles já encontraram mais de 300 mutações. Né? Então, vocês aí pensando nas questões interdisciplinares já podem imaginar até que, acho que até mais que a gente da geografia, né? A complicação que isso representa. Né? Como nós temos aqui, todo ano temos a vacinação do quê? Da gripe. Né? Por quê? Porque a cada ano você tem variações do vírus da gripe. Agora, imagina buscar, né, uma vacina para um vírus que apresenta mutações com uma velocidade como essa. Né? Como eu disse, já identificaram mais de 300. Temos esse caso principal, esse foco principal, e agora um novo que é da República Democrática do Congo. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma previsão assim que é bem catastrófica. Ela fala que pode chegar a 20 mil mortes. Esse surto que estamos lidando agora pode chegar a 20 mil mortes, repito, foram até agora 1.500, e eles calculam que o orçamento para dar conta, né, desse vírus, nesse instante, seria de $1 bilhão, que a própria organização reconhece que esse recurso ela não tem. Não há hoje recurso nesse montante para que a organização possa de fato atuar. E eles acreditam que com o recurso pode chegar a 20 mil mortes. Imagina sem os recursos. Então, de fato, é uma situação muito alarmante. Né? Os países, eles estão, não vou falar que eles estão sozinhos, mas em grande parte eles estão sozinhos. A atuação aí estrangeira não é algo tão expressivo, eles não têm a menor condição de dar conta desse surto, nessa proporção. Né? E o assustador é a Organização Mundial da Saúde, ligada à ONU, dizendo que não tem $1 bilhão. Quem vem acompanhando aí o que se passa na faixa de Gaza, calculam aí que Israel tenha gasto já perto de 10 bilhões. A operação militar, 10 milhões. Uma operação militar, 10 milhões. E uma ajuda humanitária, né, teria um custo de 1 bilhão e a própria organização não tem o recurso. A gente vê que a maneira como os recursos são alocados, infelizmente, não são assim os que acho que grande parte gostaria. Né? Bom, mas uma coisa assim que também está chamando a atenção é a proporção desse surto, do atual surto. É muito comum nesses países, né, não só nesses, mas na África em geral, a medicina tradicional ela é muito forte e chama atenção aí o depoimento de alguns, né, curandeiros, vamos dar esse nome, evidente que é um nome bem genérico, né, mas é um nome que a gente acaba utilizando. Não é muito educado generalizar, evidente, culturas que nós em grande parte desconhecemos, mas infelizmente vamos tratar com esse termo. Curandeiros, né, esses responsáveis pela cura, utilizando dessas técnicas locais, já relataram para técnicos, médicos
da Organização Mundial da Saúde, que, repetindo aqui as palavras de um deles, o ebola não está ao nosso alcance. A população tende a procurar primeiro, né, esse responsável pela cura aí, esse, né, morador, esse que vamos chamar aqui de curandeiro, e eles, os próprios, já estão dizendo, o ebola não está ao nosso alcance. Né? Então, quando você tem uma medicina que é milenar, né, e os próprios responsáveis por ela, pela sua prática, né, perpetuação, reconhecerem isso, é porque, evidente, a situação é extremamente dramática. Os países, como eu disse, os mais acometidos, né, Libéria, Guiné, Serra Leoa, e mais que preocupa também a Nigéria, mas em especial os três primeiros, então repetindo e observando o mapa, Libéria, Guiné e Serra Leoa, o que eles estão fazendo de concreto, né? Isolando militarmente as vilas onde ocorreram o maior número de mortes, tá? Um isolamento que torna o negócio ainda mais desesperador, porque é evidente que as pessoas querem sair, mas os respectivos aí exércitos não permitem. Tá? Ao mesmo ponto que o exército não permite a saída, ninguém entra nessas áreas, as áreas estão isoladas. Né? É evidente que essas 1.500 mortes são as mortes que chegaram até nós. Há dúvidas quanto a esse número, né? Final mesmo, se é isso ou não passa já disso. E também o receio de que o alimento esteja acabando nessas áreas e de que ninguém está disposto a ir até lá para levar esse alimento. Se alguns médicos, se alguns técnicos, se pessoas mais esclarecidas e melhor, né, preparadas já também morreram, o morador local, um trabalhador local, o braçal, não está disposto a ir para essas áreas levar alimentos. E os governos estão preocupados com isso, né, já pensando numa crise aí de abastecimento e os conflitos, né, que isso aí, que a falta de alimento poderia gerar. Algumas autoridades dos respectivos governos aqui já dizem que conflitos em função da redução da quantidade de alimento podem matar até mais que o vírus. Não dá para imaginar um pouquinho, né? Imaginar, eu acho que não dá, mas dá para tentar ter uma noção do tamanho, de quão grande grave é a situação. E estão determinando uma quarentena, né, isolam, determinam uma quarentena, e aí casos onde a própria família não tem como, né, se deslocar, não tem como buscar uma nova localidade, e assim muitas mortes ocorrem em uma mesma família. Vocês podem ver pelo texto do jornal El País, onde eles vão mostrar casos onde em uma só família 10, 12 pessoas morreram, praticamente colocam placas nas casas com o maior número de mortes, ou algumas casas já desabitadas, placas proibido tocar, né, com o receio de que tocando nas roupas ou nos utensílios, naquilo que aquele que já faleceu, né, tocava, aquilo pode estar, né, ou certamente está contaminado, e então inúmeras placas proibido tocar e um verdadeiro abandono. As imagens que, né, nós temos são bem assim chocantes, porque é um vazio. Vilas, né, até mesmo hospitais que deveriam estar superlotados não estão, porque as pessoas têm receio de ocupar esses espaços, né, pois se ali transitaram pessoas contaminadas, a chance deles se contaminarem também é muito grande. Então até um lugar que se esperava superlotado, um hospital não está. Então as imagens são as poucas, como eu disse, ouvido, pelo menos esclarecido, como surgiu esse foco, né? Acreditam que um curandeiro que faleceu no país Guiné, ele estava contaminado, e 12 pessoas de Serra Leoa estiveram nesse funeral, e depois se dirigiram para o seu país de origem, Serra Leoa, levando para lá o vírus.
né? Então acreditam que é isso. Analisando aí as diferentes mutações, acreditam que o que aconteceu foi isso. Como esse curandeiro acabou se infectando, talvez o contato com alguém, ou até mesmo, como eu disse, o hospedeiro, que acreditamos ser um morcego. E porque as mortes em Serra Leoa aconteceram especificamente nessa família que esteve presente na região de fronteira no funeral desse curandeiro. Bom, e só mais uma informação que também parece interessante para mostrar a gravidade. O MIT mais Harvard, né, essas duas conceituadíssimas universidades, em conjunto com o governo de Serra Leoa, vem desenvolvendo o estudo com relação às mutações, e a equipe né, Harvard, MIT e o governo é uma equipe de 58 autores. E os 58 autores, pesquisadores, que elaboraram o mais, vamos dizer assim, o mais completo artigo científico, né? Desses 58, 5 morreram antes da publicação. Eles concluíram o artigo científico, está na Scientific. Não, agora me falha a memória onde foi publicado, mas numa revista, obviamente, conceituada, e da equipe que elaborou o artigo, dos 58, 5 morreram antes da publicação. Né? Como também o médico Sheikh conhecedor, né, do vírus e sobretudo desse surto, que também faleceu em Serra Leoa no final de julho, reconhecido não só pelo conhecimento, mas pela maneira como se aproximava e entendia a realidade da população de Serra Leoa, a dificuldade não só do vírus, mas de toda a realidade daquele povo, e que infelizmente também acabou falecendo em função do ebola. E as vacinas até agora experimentais, que estavam dando aí um resultado promissor, infelizmente esse resultado não foi concretizado como no início se mostrava. Infelizmente é isso, e chama atenção, né? Não ter $1 bilhão e ter alguns bilhões para umas operações militares é bem chocante. Mas é isso aí. Ok? Fiquem à vontade, enviar comentários, críticas, sugestões. Estamos aí em breve num novo programa. É isso, até mais. Tchau, tchau.